Oi galera tricolor, boa noite, aqui é Ney do canal Fluminense. Muitas novidades eu vou trazer para vocês. Fluminense mandou, galera, uma notificação à CBF reclamando dos erros constantes da arbitragem, justamente contra, né, nos jogos, prejudicando o Fluminense, contra o Fluminense, né? Pênalti no Arias no último jogo, pênalti no Serna no mesmo jogo. No outro jogo, pênalti no Arias de novo, e no jogo do Botafogo também pênalti. Enfim, eles não estão marcando nada a favor do Fluminense. Está certo que o Arias está fazendo um pouco de teatro a mais, né? Eu acho que não precisava nada disso. Simplesmente ele parando, ele caindo, sem fazer aquela cena toda que ele fez, o juiz marcaria o pênalti. Mas aquele exagero todo do Arias na hora de cair, isso aí pode fazer com que a arbitragem já já saiba que ele vai se jogar, que é um jogador que se joga rotineiramente. Então o Arias tem que dar uma parada com isso, tem que cair, se tiver que cair ele vai cair, mas não fazer aquele exagero todo que ele está fazendo, né? A gente vê aí o Neymar, que é um cai danado, e muitos árbitros não dão nada quando o Neymar começa aquele cai dele, né? Então o Arias tem que tomar muito cuidado com isso. Agora é certo, eu já sabia que o retorno da CBF seria que não houve penal, que a jogada foi normal, que o outro pênalti foi casual, enfim. Tudo é normal, casual, sem intensidade, tudo contra o Fluminense. Já os outros times que a gente vê por aí, não precisa nem citar nomes, né? O cara dá um peteleco assim no jogador, o jogador nem cai e o juiz já está marcando pênalti. Então, são dois pesos e duas medidas, né? Então a gente já está ciente do que está acontecendo no futebol brasileiro, né? Isso aí não é surpresa nenhuma, né? A gente não pode falar muita coisa aqui, mas são coisas que pairam no ar, que são muito estranhas, né? Há de convir. O Fluminense viaja amanhã para La Paz e à tarde o Fluminense vai treinar no CT do Bolívar, a 40 minutos de La Paz. Então o time deve viajar cedo, né, na madrugada ou de manhã, e de tarde vai fazer um coletivo lá no CT do Bolívar, a 40 minutos de La Paz. O Renato realmente não viaja, tá galera? O Renato Gaúcho não viaja e dessa vez ele arrumou um atestado. O médico aconselhou ele a não viajar porque ele, em 2020, ele fez a mesma indicação que ablação. Ele fez a ablação, a mesma coisa que foi feita no Ganso, né? Fez uma ablação no coração e o médico achou que não é indicado ele ir para altitude. Isso aí foi em 2020 que ele fez essa ablação, né? Sendo que em 2021 ele foi jogar lá em La Paz, dirigindo o Grêmio, né? Um ano depois. E será que nem o médico aconselhou ele a não ir? Ainda mais de uma coisa recente, né? Ele fez em 2020, um ano depois ele já estava lá em La Paz. E nenhum médico na época pediu que ele não fosse, ou solicitou que ele não fosse. Só agora que solicitaram, 5 anos depois. Pois fica a dúvida aí no ar, né galera? Segundo o canal, galera, Ligados no Flu, do Rodrigo Dias, o Renato pediu alguns reforços para a diretoria e deu uma lista para a diretoria tentar trazer alguns jogadores, né? Um deles seria o Vitinho, ex-Flamengo, ex-Botafogo, atacante de 31 anos que joga pelo lado esquerdo do campo, do Al-Ittifaq da Arábia. Ele fez 21 jogos pelo esse time e fez 5 gols, né? É um bom jogador, é um jogador que gosta do 1 contra 1, vai para cima, driblador. Mas aí fica a pergunta, seria mais um ponta esquerda, né galera? Mais um ponta, vamos botar assim, mais um ponta. A gente ia ficar, se contratasse o Vitinho, com Keno, Canóbio, Lavega, Serna, Isaac, Arias, Riquelme, Felipe e Vitinho. Seriam 8 pontas, né? Fica a pergunta, para que tanto jogador? Né? Aí que o Lavega não vai ter chance mesmo, né? Nem o Riquelme Felipe, nem o Isaac. Aí o que o Fluminense começa a fazer?
contrata o Vitinho, aí vende o Riquelme, vende o Isaac. Essa é a tática dessa diretoria, só que a mim eles não enganam não, né? Eles vão deixar passar o Mundial, quando acabar o Mundial, aí eles começam a vender os jogadores. Aí vende o Isaac, aí vende o Riquelme Felipe, né? E aí o Vitinho aparece, fica lá, o Keno, o Canóbio, e por aí vai, né? Gente, eu já matei essa charada há muito tempo. A minha eles não enganam não, tá? O jogador poderia vir sem custos, o Fluminense pagaria só o salário, ele viria por empréstimo, tá? E o Fluminense pagando só o salário do jogador. Seria uma boa, não seria ruim não, mas são muitos jogadores para uma posição só, né? Sem falar no Paulo Baier, né? Aí seria 9 jogadores. Botar o Paulo Baier vão ser 9. O Fluminense continua tentando a contratação também do centroavante Alejandro, de 25 anos, do CSKA de Moscou. Ele tem a concorrência do Internacional. O Internacional também quer o jogador. O Fluminense tenta o empréstimo do jogador, tá? Pessoal, o Renato, nessa quinta-feira, que é o dia do jogo, através do seu auxiliar Alexandre Mendes, poderá fazer algumas experiências nesse time, tá? Uma delas será no ataque. O Cano está machucado, o Everaldo foi poupado, ficou no Rio, e ele poderá promover a estreia do Kelvin, que é destaque na base, um jogador muito promissor, né? E poderá estrear com a camisa tricolor nesse jogo. Ou ele também pode improvisar o Renato Augusto, o Serna ou outro jogador nessa posição, tá? Aí jogaria com falso 9. E o Lescano deve começar o jogo, tá? O Lescano deve começar o jogo e quem sabe o Lavega não entra no segundo tempo, né, gente? Já passou da hora de botar esse jogador pra gente ver pelo menos um tempo inteiro, porque a gente só vê o garoto 10, 15 minutos, 5 minutos. Não dá para ninguém entrar e fazer aparecer para a galera, mostrar o que tem e o que não tem de talento. O ideal é que ele jogue pelo menos 45 minutos. Esse seria o ideal, né? Mas está difícil no Fluminense, e ainda mais a gente vendo que o Fluminense quer jogadores para a mesma função. Aí que o Lavega não vai ter chance mesmo. Nem ele, nem Riquelme Felipe, nem outros mais. Então, às vezes a gente vê o Fluminense contratando para a posição que a gente não precisa. A gente não precisa, tá? Então, o Renato, que é um jogador driblador, que é 1 contra 1, tem o Keno, tem o Lavega, que é um cara que parte para cima, é um garoto bom de bola, que não tem chance nesse time. Tem o Riquelme Felipe, que está voltando aí, né? Tem o Isaac, que também é jogador que às vezes joga pelas pontas. Então, galera, é muito jogador para uma posição só. Quando a gente está precisando de centroavante, a gente está precisando de volante, primeiro volante, a gente está precisando de laterais, direito principalmente, e zagueiro, né? Então, o Fluminense contrata às vezes errado. Por isso, acontece o que está acontecendo, o time fica sem opções, né? Sem planejamento nenhum, venderam todos os centroavantes, ficou só o Everaldo e o Cano. Ninguém pensa que esses jogadores podem levar o vermelho, se machucar, enfim. Por hoje é só, galera. Amanhã a gente vai falar mais do Fluminense. O Fluminense vai chegar amanhã na Rússia, na Bolívia, e a gente vai trazer tudo aqui para vocês, tá? Como é que foi o treinamento lá e todas as novidades, e vai fazer o pré-jogo também, nas escalações, na arbitragem, vai falar tudo sobre o jogo, tá bom? É certo que o Renato vai botar o time reserva, tá? O time deve ser o time reserva, e a única dúvida minha é quem vai ser o centroavante, porque nas demais posições é Vitor Eudes, Guga, Manuel, Thiago Santos e René. Na cabeça de área, Bernal, Nonato ou Hércules e Lescano. No ataque, aí que vem a dúvida, né? Pode ser o Serna, aí vem o centroavante, pode ser o Kelvin e o Keno ou o Canóbio na ponta esquerda, tá? É isso, galera. Um abraço a todos, saudações tricolores. Peço a galera que se inscreva no canal, deixa o like e não esquece de ir para o vídeo também, que é muito importante. Tá bom? Abraço a todos e até amanhã, gente. Fiquem com Deus.